Oi! Cá estamos nós novamente para mais uma aula da nossa oficina de teatro, aula número 4. Muito bom estar aqui trocando com vocês e a partir dessas aulas que a gente já teve, do material que vocês mandaram, a gente já pode conhecer um pouquinho de vocês, conhecer um pouquinho a cara da turma e sempre na certeza que já já a gente vai estar juntos presencialmente no teatro. E por falar em materiais que vocês andam mandando, recebi todos os possíveis finais que vocês, como escritores, como autores, mandaram pra gente da história As Quatro Estações, que eu li o início e o meio na aula passada. Finais super criativos, todos possíveis. E vamos assistir um pouquinho do que vocês mandaram. E aí, gente? Deus e Hermes. Entendi tudo. Agora, falar com Hades pra ele devolver agora. Mas, senhor, isso seria uma missão impossível. Hermes, o deus mensageiro, foi até Hades e suplicou em nome de todos os deuses que ele liberasse Persefone, a filha de Deméter. Ai, Persefone, ai. Hermes, não vou devolver ninguém. Estou apaixonado por ela. Hades pediu uma troca entre Perséfone e uma flor do amor. Então, pegou o mapa do Olimpo, onde só ele conseguiria ver, e localizou uma pequena flor, porém ela já estava murchando. Oi, Hermes, tudo bem? Olha essa flor linda que eu achei. Então, senhora, você poderia deixar Perséfone voltar para casa dela? E falou: só devolvo Perséfone se deixar eu ficar com a colheita. Hermes foi falar com Zeus. Bem, basicamente é isso, mas e aí, o que vocês acham? Que se fosse amor de verdade, ele deixaria Perséfone livre para fazer o que ela quisesse. Zeus, o deus dos deuses, ordena que você devolva Perséfone. Hades não permitiu o retorno de Perséfone. O deus do submundo fez que a deusa grega comesse o fruto que celebra o casamento, a romã. Não vou devolver Perséfone, pois ela já faz parte desse Mas depois o Zeus falou que era para ele devolver por causa que todo mundo estava sofrendo. Hades nega e fala, só se eu estiver morto. Você não é mau, ok, eu ganho com isso. Tá bom, eu devolvo a menina, mas não é por nada disso, é porque você me chamou de burro. Conseguiu pegar Perséfone e levou ela para casa. Perséfone foi correndo para sua mãe. Então, juntas elas decidiram fazer um enorme coqueiro cheio de cocos. Aí, Hades chegou, olhou para cima e os coqueiros caíram em cima dele e fizeram ele desmaiar. Quando Hades se levantou e foi atrás dele, Zeus jogou um raio nele. Hades ficou toda preta, queimadinha. Mãe, que bom te ver. Filha, também é muito bom te ver. Que bom que você está de volta. E dessa vez, ele devolveu Perséfone. Perséfone voltou para sua família e fizeram uma festa muito grande para comemorar isso. Nunca mais nenhuma delas saíram mais de perto da outra. A mãe de Perséfone continuou plantando e os humanos e os animais continuaram comendo. Então, não beba isso, Perséfone. Aí ela bebeu e morreu. E pessoal, e aí? Gostaram do que vocês assistiram? Foi um trechinho do que cada um mandou, mas eu assisti tudo, do início até o final, de todos os vídeos que vocês mandaram. E olha, além de ter ficado muito feliz, eu fiquei muito emocionado. Assim, tem tantas coisas que a gente vai falando e que vocês vão aplicando nos exercícios e é tão legal de assistir. Por exemplo, eu falei numa outra aula que algumas pessoas já vão pensando em outros elementos do teatro, tipo figurino, adereços. E eu percebi nesse vídeo que vários de vocês pensaram e fazendo de diferentes formas. É tão bacana isso. Para quem não fez, não se preocupa. Isso não era um pedido do exercício. É porque conforme cada um vai botando a criatividade para fora, vão vindo ideias. E aí se vierem as ideias, vão fazendo. E é tão bacana de assistir. Primeira coisa de tudo. Já sentia a maioria de vocês mais à vontade. E isso é o principal, é se divertir fazendo.
é estar curtindo, não fazer porque eu tenho que fazer esse exercício. Fazer o exercício com alegria e vocês estão fazendo assim, reforçando sempre, cada um tem seu tempo, cada um vai no seu ritmo, ninguém tem que ser igual a ninguém, a diferença é que é importante, mas tá todo mundo já mais à vontade, já curtindo, isso dá para perceber nos vídeos. Aí vamos pro exercício, que era dar o final da história das 4 estações. Alguns fizeram lendo, outros fizeram interpretando, outros fizeram narrando. Todos foram maravilhosos. E cada um da sua maneira já estava mais à vontade. Eu fiquei muito feliz. Sem contar a criatividade. A criatividade que vocês deram para o final da história, o que acontece, a criação das 4 estações, como vocês usaram, para quem usou, os figurinos, os adereços. Vocês estão de parabéns, de verdade. As edições sempre são muito bacanas. Também, outra coisa, ninguém precisa se sentir obrigado a fazer edição, não. Eu sempre reforço aqui, eu não sei fazer. Mas assim, quem faz, quem gosta, eu sempre me surpreendo com as edições de vocês. Personagens, adereços, figurino. Foi muito bacana que muitas vezes só mudar um adereço a gente já entendia que era um outro personagem. Vários de vocês fizeram isso. Tivemos casos também que os adereços eram os personagens. Isso é tão bacana. Eu tô aqui com uma caneta, tô aqui com um controle remoto. Não foi o caso, vocês usaram adereços super pertinentes ao tema, mas estou só dando exemplo. Fazia os objetos, os adereços serem os personagens. Isso também muito legal. As motivações para se criarem as 4 estações foram muito divertidas, muito interessantes. A gente sempre tem, o que eu sempre gosto também não é uma obrigação, mas em um ou outro exercício sempre aparece o nosso momento de consciência, de se proteger. Então volta e meia aparece uma máscara, aparece um álcool gel, e aí a gente reforça aqui a importância, não tem nada a ver com a história, mas a importância da gente se cuidar, como isso, todo exercício de alguma forma aparece, acho bacana comentar também. Vocês brincaram com os créditos. O que são os créditos? Os nomes que aparecem no final. Vocês estão se divertindo, isso é o mais importante. Outra coisa que eu fiquei feliz, assim, na maioria das histórias, acho que em todas, o amor esteve sempre presente, né? A gente finalizou essa história e o amor falando mais alto. Apesar das guerras, apesar dos problemas, isso faz a gente refletir também o nosso tema atual. A gente está aqui buscando, né, esse amor, seja lá de qual for a ordem, que a gente tenha menos problemas, menos guerras, menos brigas, menos intrigas. E eu senti que isso apareceu nas histórias de vocês também. Usaram desenhos de personagens, adorei. Tô falando de uma maneira geral, as coisas que apareceram, tá? E que todas foram muito bem-vindas. A cada vídeo que eu ia vendo, eu ia ficando mais feliz, porque eram coisas diferentes, coisas novas, coisas criativas, cada um do seu jeito, sem se preocupar se estava certo, se estava errado, porque isso não existe, eu sempre falo. E criando. Tivemos personagens, tivemos narração, tivemos sempre prestamos atenção na estrutura de início, meio e fim. Tudo bem que eu já tinha contado o início e o meio, mas às vezes finalizar é muito difícil e vocês finalizaram super bem. Algumas pessoas vão prestar atenção no tempo, não que tenha problema. A gente define 1 minuto, pode ser um pouquinho a mais, pode ser um pouquinho a menos, mas isso também é um trabalho, o tempo também é uma coisa que a gente trabalha no teatro, é pra gente ter consciência do tempo. Não é que tenha problema, não é que seja errado. É porque talvez é uma coisa que a gente precise trabalhar e a gente vai trabalhar. Mas eu queria aqui falar que eu fiquei muito, muito feliz, muito emocionado mesmo com o material que vocês enviaram. Estamos trabalhando super bem, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta aqui nos comentários. Eu tenho anotações de todos os vídeos, aqui eu dou um panorama geral, mas a gente pode bater um papo também. Preparados para a nossa aula de hoje? Então vamos lá! Bem, agora que a gente assistiu trechos dos finais que vocês sugeriram, eu vou contar qual é o final oficial da nossa história. Aquele momento em que eu parei de contar semana passada, mas sempre reforçando que tanto o final oficial como o final que vocês criaram, todos são possíveis.
O teatro possibilita isso. Então, com criatividade, a gente consegue fazer uma mesma história com vários finais. Isso seria um exercício bacana, que a gente pode vir a fazer uma mesma história e cada grupo faz a encenação de um final diferente. Mas vamos lá, vamos parar de enrolação e vamos do ponto em que eu parei semana passada. Quem lembra? Vocês lembram, vocês continuaram daí? Do encontro de Zeus com Hermes. Sob a ameaça de Zeus, Hades consentiu que a filha de Deméter voltasse para a mãe. Mas havia uma condição. Durante o tempo em que Perséfone estava no mundo inferior, ela comeu 6 sementes de romã. Cada semente representa um mês do ano em que Perséfone estaria preso ao reino de Hades. Ou seja, 6 meses do ano Perséfone estaria no mundo inferior. E os outros 6 meses passaria com a sua mãe Deméter. Com a volta de Perséfone, tudo volta a florescer, culminando na primavera. Mas depois de 6 meses, quando Perséfone volta ao reino de Hades, Deméter fica tão triste de novo que não consegue cuidar da terra. As plantas ressecam, vão caindo, até caírem por completo no inverno. E assim nasceram as 4 estações. Agora que a gente já conheceu um pouquinho do teatro grego, a gente vai falar de uma outra época e a gente vai falar de um outro autor que vocês provavelmente já escutaram falar em algum momento. Alguns podem conhecer mais, outros podem conhecer menos, mas em algum momento vocês já ouviram falar de William Shakespeare. William Shakespeare foi poeta, dramaturgo, ator e foi considerado e ainda é um dos maiores dramaturgos do mundo. Mas antes da gente continuar falando dele, vamos falar um pouquinho dessa palavrinha. Vocês sabem como... Eu já acabei de falar, mas vocês sabem como chama quem escreve peças de teatro? Dramaturgos. Estou aqui falando que o William Shakespeare foi e é considerado um dos maiores dramaturgos do mundo. E dramaturgo é essa figura que escreve peças de teatro. Ou seja, na semana passada, vocês foram dramaturgos do final da nossa história. Olha que bacana. Aí vocês vão me perguntar, mas o que esse dramaturgo, William Shakespeare, trouxe de novo? Bom, lá na época que a gente viu do teatro grego, existia uma separação muito clara entre tragédia e comédia. No período de William Shakespeare, que a gente chama de período elisabetano, Shakespeare e outros autores trazem pra gente que tragédia e comédia não precisam estar necessariamente separados. Existe uma junção, pode existir essa junção entre tragédia e comédia. E assim nascem o que chamamos de comédias românticas e tragicomédias. Shakespeare tinha um humor muito aguçado, ácido, irônico, divertido. E ele queria mostrar pra gente que nos textos teatrais, comédia e tragédia podiam caminhar juntos, como na vida. Quantas coisas acontecem na vida que é triste, mas aí acaba tendo um canal ali que é engraçado, a gente acaba rindo, ou que é engraçado, mas que tem um lado trágico. Então, esses autores trouxeram isso, que não necessariamente tragédia e comédia andavam separadas. Outra coisa muito interessante é que a gente pode considerar William Shakespeare como um inventor de palavras. Ele criava neologismos. Olha, preste atenção no conceito, mais um conceito. Neologismo. E aí vocês vão me perguntar, o que seria O que seriam neologismos? Atenção para o nosso dicionário. Neologismo é um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou expressão nova ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente. Pode ser fruto de um comportamento espontâneo, próprio do ser humano e da linguagem, ou artificial, para fins pejorativos ou não. Então Shakespeare inventava palavras. Olha que bacana. Nós aqui no teatro inventamos também. Por que a gente não pode inventar palavras? Então vamos lá, vamos dar uma resumida. Na aula passada a gente falou de teatro grego. Essa semana a gente está falando do teatro
elizabetano, o teatro da época de William Shakespeare. Qual a diferença entre esses dois períodos? Talvez o teatro de Shakespeare tenha se aprofundado mais, porque no teatro grego os seres humanos eram comandados ou pelo destino ou pela vontade dos deuses. E no teatro de Shakespeare, o homem é responsável pelas suas ações. O ser humano é responsável pela construção do seu próprio destino. E isso é daquele tempo, é do tempo atual. Por isso que as montagens de Shakespeare, elas foram sempre montadas, são sempre montadas e serão sempre montadas. O ser humano, ele define o seu destino. E com certeza todos vocês já ouviram falar de algum texto de William Shakespeare. Romeu e Julieta, Rei Lear, Macbeth, inúmeros textos e frases que com certeza vocês também já ouviram falar, tipo ser ou não ser, eis a questão. Então, prestem atenção que eu vou ler aqui e mostrar para vocês algumas frases que são frases clássicas de vários textos de Shakespeare. E fiquem muito ligados, porque a nossa atividade dessa semana vai ter a ver com essas frases. O amor é cego, até tu, Brutus. Meu reino por um cavalo, há algo de podre no reino da Dinamarca. Isso parece grego para mim. Nem tudo que reluz é ouro. Colocar o capo na frente dos bois. O que não tem remédio, remediado está. Mas pra lá do que pra cá, sem entregar o olho. Dias melhores virão. Fala pra mim, você já ouviu uma dessas frases, não já? Pois bem, da onde elas são? De algum texto do Shakespeare. Qual vai ser a nossa atividade para a semana que vem? Cada um de vocês vai escolher uma dessas frases e aí vocês vão pesquisar. Vocês podem perguntar em casa, vocês podem perguntar para pessoas próximas, sempre dentro de casa, tá? Não saiam de casa. Importante. Vocês vão pensar em que contexto atual uma dessas frases pode ser utilizada. E aí vocês vão inventar uma historinha com início, meio e fim, que vocês vão contar pra gente, e nessa historinha vocês vão utilizar a frase escolhida, dando um sentido atual, tá? Vocês vão inventar. Então, por exemplo, eu posso contar a história de duas pessoas apaixonadas, mas que uma pessoa está apaixonada pela outra, que ninguém daquela turma gosta, e um dos amigos fala: fulano tá apaixonado, o amor é cego. Ela não consegue ver que Beltrano é isso. Claro que vocês vão inventar uma historinha curta, com início, meio e fim, sempre lembrando dessa estrutura, hein? Início, meio e fim. E vai contar pra gente, através de um vídeo de no máximo 1 minuto, que vocês vão enviar até terça-feira, 6 horas, boa! Ouvi todo mundo respondendo comigo. Onde vocês vão contar pra gente essa historinha com início, meio e fim, onde vocês vão escolher uma dessas frases, colocar no contexto atual e colocar na história de vocês, que vocês vão inventar. Mais uma vez, vocês serão os dramaturgos. Então, por hoje, ficamos por aqui. Já estou aqui torcendo para que essas histórias cheguem, que eu quero ver como que vocês vão usar essas frases criadas por Shakespeare, mas que agora são de vocês e que vocês vão dar um novo significado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se você está curtindo esses vídeos, não esquece de curtir aqui, ó, essa mãozinha aqui, dá um like na gente e nos vemos sábado que vem. Beijo, galera! Bom trabalho!